questão do lixo nas sociedades de consumo ainda precisa ser melhor abordada. O evento da Semana Lixo Zero é um evento que agrega a sociedade, o poder público e a sociedade também técnica para valorizar a questão dos resíduos sólidos. A Semana Lixo Zero é uma iniciativa bem pertinente. A questão dos resíduos sólidos, ela está presente no dia a dia de toda a população, certo? Todo mundo, em qualquer atividade, alimentação, trabalho, lazer, está acabando gerando algum tipo de resíduo. A minha participação, junto com a Associação Catarinense de Engenheiros Sanitaristas, é no intuito de demonstrar que esses serviços de gerenciamento, gestão de resíduos sólidos, eles têm que ser caracterizados como serviços de engenharia, né? Então esse serviço precisa de uma coordenação qualificada. E hoje, na sociedade, o profissional habilitado para desenvolver essa atividade são os profissionais de engenharia. E para saneamento, infraestrutura de saneamento, o engenheiro sanitarista e ambiental. Como minimizar os efeitos provocados pelos resíduos que produzimos? Fala-se muito sobre sustentabilidade no país, mas ainda não chegamos na parte da ação. Acho que muitas medidas do próprio empresariado são medidas de marketing sustentável e pouca efetividade nas ações. Resíduos sólidos, a gente está muito atrasado. Santa Catarina, apesar de estar na frente dos outros estados, ainda recicla muito pouco, ainda gera muito lixo, não reduz a geração, né? A parte de esgotamento sanitário, a gente também está muito atrasado, a gente não consegue tratar todo esse esgoto gerado. No programa de hoje, especialistas debatem os riscos que circulam a problemática do lixo na nossa sociedade. O Sustentar está começando agora. A quantidade de lixo produzido nos grandes centros ainda é motivo de preocupação, alerta a Organização das Nações Unidas. A implementação de políticas públicas que podem auxiliar o nosso desenvolvimento sustentável ainda são temas de debate de como podem ser implantadas. Essa semana aqui, ela traz para a população, não só em Florianópolis, como em outros municípios também do estado e fora do estado, oportunidades para tomar um conhecimento melhor sobre o que está sendo feito no município, o que está sendo feito no estado, o que está sendo feito no mundo, intervenções artísticas, eventos técnicos específicos, que realmente podem esclarecer mais a população com relação aos andamentos da Política Nacional de Resíduos e o que, às vezes, um grupo específico está fazendo, às vezes uma ação, por exemplo, como a própria Revolução dos Baldinhos, que é uma ação fantástica que nós temos aqui em Florianópolis. É uma semana que consegue trazer isso à tona e difundir isso para a população e, quem sabe, motivar e inspirar para que a gente tenha aí uma difusão desses conceitos, dessas práticas aí ao longo do estado. O corpo técnico hoje é muito bem qualificado, só que a gente tem um lapso na história de formação de profissionais de engenharia. Então, assim, a gente tem que cobrir esse vazio que ficou na história. Isso gerou um acúmulo de serviço muito grande, né? Então os profissionais hoje, em todas as linhas de drenagem, de resíduos sólidos, de água e de esgoto, estão cobrindo um lapso do passado. A visão dos técnicos é sempre uma visão de prestar um serviço com um horizonte futuro, certo? Existe a solução imediata, mas o planejamento de engenharia ele sempre leva em consideração a questão de futuro, um prazo mínimo de 20 anos de horizonte. Então os profissionais eles estão se enxergando agora como aqueles profissionais que deveriam estar, de fato, coordenando todo esse serviço. Não só elaborando projetos, executando obra, mas com toda a parte de concepção e planejamento a nível de Estado, a nível de prefeitura, enfim, a nível da gestão pública mesmo. A política nacional, quando ela foi sancionada em 2010, ela trouxe metas muito ousadas. Então, nós tínhamos um cenário muito desfavorável. A grande parte dos resíduos sólidos do país ainda eram destinados para lixões, ou seja, locais sem nenhum tipo de controle ambiental, sem nenhum tipo de monitoramento. E acho que o primeiro grande passo da política era a gente eliminar os lixões e tentar transformar a destinação em aterros sanitários, para minimizar esse impacto ambiental. Então, a Santa Catarina teve um posicionamento de destaque com relação a isso.
Segundo o PNUMA, Programa da ONU para o Meio Ambiente, as grandes cidades geram mais de 1 bilhão de toneladas de resíduos sólidos, números que devem aumentar, segundo estimativa da agência. Em 2001, tivemos o programa Lixo Nosso de Cada Dia, foi uma ação do Ministério Público em conjunto com a Polícia Militar Ambiental do Estado, um trabalho para que realmente o Estado eliminasse os lixões. Então, num período de 4 anos, conseguiu passar da destinação de resíduos para lixões de 84% aproximadamente para zero. Para zero em 2012, na verdade. Em 2004 teve um avanço já muito grande, em 2012 praticamente zero. Então, quando foi sancionada essa lei, Santa Catarina já era um estado de destaque, já era um estado referência para a União. Então, realmente, é o estado mais favorável para que a implementação do conceito de lixo zero aconteça, para que realmente a sociedade utilize do conceito, insira isso no seu dia a dia e modifique a sua conduta, digamos assim. Hoje a gente tem recursos, né? Tem recursos do governo federal disponíveis. Hoje a gente tem profissionais formados na área, muitos profissionais sendo formados em massa. Então, assim, hoje a gente está, como eu disse para vocês, a gente está atrasado no tempo em função da infraestrutura de saneamento instalada hoje. Mas a gente está no momento oportuno de tomada de decisões, de corrigir, né, e avançar, até já começar com tecnologias avançadas de ponta, testadas em outros países, para poder enfrentar esse problema. O Brasil é um país em que a sua população é muito criativa e ela consegue desenvolver realmente projetos e digamos assim, soluções fantásticas. Eu creio que para que isso realmente seja replicado, seja difundido e que a gente tenha um saneamento adequado e realmente tenhamos uma massificação dessas ideias, desses projetos, a gente precisa do engajamento da gestão pública. A gestão pública ela não atua ainda de forma proativa, ela é muito lenta no planejamento, ela é muito lenta realmente até no cumprimento da legislação. A seguir, a difícil relação entre a sociedade de consumo e a natureza. Os temas meio ambiente e ecologia ainda são assuntos normalmente incômodos para os nossos gestores públicos, pois evidenciam a difícil relação entre a sociedade de consumo e a natureza. O evento da Semana Lixo Zero é um evento que agrega a sociedade, o poder público e a sociedade também técnica para valorizar a questão dos resíduos sólidos, né? Então a gente teve em 2010 a Lei 2305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela, digamos assim, que é uma política lixo zero, porque o conceito lixo zero de minimizar cada vez mais a geração de resíduos que vai para o aterro, segregar o material da maneira adequada e destinar da maneira adequada, minimizando o aterro ou incineração, está dentro da política nacional. Então são conceitos que se alinham. A Semana Lixo Zero é uma iniciativa bem pertinente. A questão dos resíduos sólidos, ela está presente no dia a dia de toda a população, certo? Todo mundo, em qualquer atividade, alimentação, trabalho, lazer, está acabando gerando algum tipo de resíduo. A minha participação, junto com a Associação Catarinense de Engenheiros Sanitaristas, é no intuito de demonstrar que esses serviços de gerenciamento, gestão de resíduos sólidos, eles têm que ser caracterizados como serviços de engenharia, né? Então esse serviço precisa de uma coordenação qualificada. E hoje, na sociedade, o profissional habilitado para desenvolver essa atividade são os profissionais de engenharia. E para saneamento, infraestrutura de saneamento, o engenheiro sanitarista e ambiental. Com o culto e ao novo, ao tecnológico, produtos que poderiam durar anos passam a ser descartados em tempos curtíssimos e de modo irregular, acelerando a geração de lixo. Fala-se muito sobre sustentabilidade no país, mas
ainda não chegamos na parte da ação. Acho que muitas medidas do próprio empresariado são medidas de marketing sustentável e pouca efetividade nas ações. Eu acho que é uma tendência natural de que isso passe do discurso para a prática. Hoje eu vejo como uma dificuldade desse discurso virar prática justamente a real necessidade. Por quê? Existe a legislação, existe teoricamente uma cobrança, só que o próprio empresariado ele não é motivado para que isso aconteça. Então esses projetos eles acabam ficando para escanteio. O brasileiro ele é muito reativo aos processos. Um exemplo bem claro, São Paulo. São Paulo vai ficar sem água nos próximos 2 anos. Então agora a população entendeu e está começando a economizar, né? Então assim, a gente reage muito, a gente não é proativo, a gente é reativo, né? Então o que a gente precisa? Ou a gente precisa de políticas públicas que mexem no bolso da população e a gente consegue reagir a isso, ou por uma necessidade, está acabando algum tipo de produto, a gente tem que deixar de consumir, né? Então eu prefiro acreditar ainda nas políticas públicas, mas a gente tem que, de certa forma, atingir o bolso da população, seja beneficiando quem deixa de gerar um resíduo, né? Ou seja, economizando para essa população que está contribuindo com o processo, ou seja, punindo aquele que está gerando demais, consumindo demais. Eu acredito na intervenção a nível de políticas públicas, políticas de Estado, que contribuam para a sociedade também formar a sua opinião e se conscientizar do seu papel. Porque no final das contas a gente consegue sempre criticar o Estado, mas quem gera os resíduos não é o Estado, são a população, toda a população que vive dentro do Estado de Santa Catarina. Então a gente tem que fazer esse paralelo, né? E também não adianta a gente já distribuir uma informação para a população participar de um processo que não tem infraestrutura para atender. A gente também não pode frustrar a população ou mesmo trair a população, fazendo que ela se comprometa com uma coisa que ainda não existe. Então tem que ser uma coisa que eu vejo a nível de infraestrutura de Estado, políticas públicas, para depois poder transferir uma conscientização da população. Você precisa investir em sustentabilidade para realmente investir em qualidade de vida, em promoção social, em redução de gastos, de recursos, né? Um exemplo é o próprio uso do meio ambiente. A gente não tem um plano B, a Terra é uma só. Os recursos naturais são finitos e a gente precisa prezar pelos nossos recursos naturais, porque a hora que acabar, acabou. A gente não vai ter mais. Então, ter inteligência na hora do uso do recurso e nos processos produtivos é fundamental para a perpetuação da nossa espécie. A seguir, a difícil relação entre a sociedade de consumo e a natureza. Meio ambiente e ecologia são assuntos normalmente incômodos para os nossos governantes, pois evidenciam a difícil relação entre a sociedade de consumo e a natureza. Com o culto ao novo, há aparelhos tecnológicos, produtos que poderiam durar anos, passam a ser descartados em tempos curtíssimos e de modo irregular, acelerando a geração de lixo. Consumo é o principal pilar para tudo. Nós temos, não sei se vocês conhecem, o conceito de pegada ecológica. Pegada ecológica é quanto de recursos o planeta precisa para sustentar uma população que todos são iguais a você. O problema hoje é que como eu viajo muito de avião, porque eu dou palestras, não sei o quê, minha pegada ecológica é 5. Quer dizer, se todo mundo fosse igual a mim no mundo, precisaria de 5 planetas para sustentar 7 bilhões de Rodrigos. Isso é insustentável, mas o problema não sou eu. O problema é que a média do mundo hoje é 1,3. Quantos planetas nós temos? 1. Então nós temos só uma posição nesse caso. Ou a gente diminui o consumo, ou a gente vai entrar em guerra, em crise
humanitária em pouco tempo. Dá para dizer que geralmente as pessoas consomem porque são consumidas. Eu acredito que principalmente pelo nosso status, né? Nosso status quo, a forma como as pessoas lidam hoje, as relações sociais são todas muito ligadas ao consumo. E muitas das vezes, se tu fores parar para perceber, quando que o cara está realmente assim cansado, precisando, hoje eu vou precisar de uma cerveja, quando ele sai cansado do trabalho. Então assim, a relação de consumo, ela gera consumo. Então enquanto as pessoas realmente não atinarem até nesse ponto de consumo, a coisa vai continuar indo do jeito que vai e enquanto relações sociais forem baseadas no consumo e onde muitas pessoas se segmentam pelo poder aquisitivo, enquanto continuar nesse caminho, com certeza a tendência é aumentar, porque o poder aquisitivo também está aumentando e a facilidade de acesso aos produtos, aos bens de consumo, duráveis ou não, também está cada vez maior, né? Essa meta ela tem que ser trabalhada por vários setores da sociedade. A indústria tem suas responsabilidades, todos os geradores precisam se adequar também a isso. Quando eu falo a isso, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela é uma lei muito interessante, é uma lei realmente que ela pode nos levar na direção do lixo zero, ela deve completar sua função, mas para isso é preciso ser entendido os princípios básicos dela. O princípio básico dela é não encaminhar nada que seja passível de reciclagem para aterros ou lixões, ou seja, não é desejável que materiais possivelmente recicláveis, sejam eles recicláveis ou compostáveis, possam ser direcionados para lá. Então o consumo é a chave de tudo, a reflexão do consumo, a reflexão sobre aquilo que você necessita, sobre possuir ou ter, possuir ou ser, possuir ou usar. Né? Qualquer um de nós tem mais roupa hoje do que um rei tinha na Idade Média. Por sua vez, cabe à sociedade também exercer esse papel do ponto de vista de investimentos, ou seja, as indústrias, as empresas da economia verde precisam promover investimentos para que a gente possa atingir uma infraestrutura possível de dar conta desse material. Mas para que a indústria faça esse investimento, e a indústria está muito interessada nisso, é necessário uma segurança jurídica. Ou seja, é muito importante que a lei seja respeitada, que essa lei se faça valer, que essa lei realmente possa cobrar adequadamente daqueles que não estão se propondo a resolver esse problema de resíduos sólidos. No próximo bloco, falta informação para conscientizar a população sobre a relevância do tema lixo. Um dos pontos de debate sobre o lixo é se todas as informações necessárias são oferecidas para a população. Falta informação e educação. Enquanto a educação ela for continuar sendo muito segmentada para qualificar mão de obra e não mais ser humano, ele vai estar preparado para gerar bens de consumo e ao mesmo tempo consumir. Então, enquanto a gente não tiver um viés diferente para a questão da educação, na formação enquanto ser humano mesmo, dá um pouco mais de alternativas, um pouco mais de vivências diferentes, eu acredito que a tendência é continuar assim, aumentando. Tem muita informação, inclusive as famílias mais novas, elas já recebem inclusive uma carga de informação e uma pressão muito grande dos próprios filhos, que estão recebendo o conteúdo adequado de educação ambiental, porém não encontram em suas casas
esse ambiente de separação. É muito comum crianças chamarem a atenção hoje de seus pais e parentes, etc. e tal, a respeito da importância. Mas também, muitas vezes, a criança é desestimulada, os jovens são desestimulados porque os pais respondem: não adianta separar porque o caminhão vai misturar tudo lá, então esse esforço é nulo. Educação é a solução para tudo, né? As pessoas, a gente não pode às vezes botar culpa em mídias que promovem coisas que podem incitar um consumismo maior ou até apologias a coisas assim mais carentes de contextos mais nobres, né? Mas enquanto tiver quem compre, e aí? A questão do quem compra está na educação, está na formação das pessoas desde a sua infância, o que ela foi recebendo durante o seu crescimento, e é nesses momentos que se faz o perfil social da pessoa, né? De onde ela está situada e tudo mais. E a gente vendo no geral, as pessoas passam a consumir mais quando elas veem outras pessoas utilizando desse tipo de ação, desse tipo de atitude para conseguir ter algum tipo de destaque ou para se encaixar, ou porque de fato são coisas às vezes prazerosas, dependendo de qual é o padrão de consumo da pessoa, né? O que falta realmente é que a gente continue investindo em educação ambiental, sobre resíduos. Tem muitas coisas no tema educação ambiental, mas que a sociedade exerça uma pressão no poder público para que a coleta seletiva realmente complete a sua função, né? E para isso a coleta seletiva tem que contemplar não só os materiais recicláveis, mas principalmente os materiais orgânicos, o que não foi feito até hoje. Porém, Florianópolis é pioneira nesse sentido. Então, hoje, basicamente 5% dos resíduos orgânicos já estão sendo desviados a aterros, e a ideia toda é que a gente consiga evoluir no nível de 80%, 90%, como muitas cidades já atingiram esse patamar de recuperação dos resíduos orgânicos.